Você não pode fazer determinado sabor porque todo mundo vende aquele sabor. Você precisa vender um sabor que você sabe que para você vai vender. Um exemplo, se você decidiu fazer sonho de valsa, que era o que eu fazia. Beleza, vai fazer teste. Ele ainda não é um sabor fixo do seu cardápio, ele está em fase de teste. Você vai avaliar se o seu cliente vai comprar, se ele vai recomprar. Porque tem cliente que comprou, beleza, eu fiz 10 unidades, venderam os 10. Mas aquele cliente que comprou uma vez, ele recomprou? Entende? Então, você precisa saber não só se saiu, não só se vendeu, mas se o mesmo cliente ele recomprou aquele sabor. Porque se ele recomprou, ele gostou. Mas também você não vai tomar como base apenas um cliente. Se você vendeu para 2 clientes que compraram, os 2 recompraram? Se você ficar sem aquele produto no freezer, esses 2 clientes, eles procuraram novamente aquele sabor? Tudo isso você precisa levar em conta antes de fixar esse sabor no seu cardápio. Por quê? Porque se você continuar fazendo um sabor, porque todo mundo vende aquele sabor, e ficar no seu freezer parado, você está com dinheiro parado no estoque. Você está com dinheiro parado no seu freezer, não é isso que a gente quer. A gente quer um sabor vendável, um sabor que venda. 20, 30, 40, 50 sabores é muita opção de escolha para o teu cliente. Primeiro, vai dificultar a decisão dele, vai dificultar o poder de decisão. Sabores, ele vai ficar, poxa, tem ninho com Nutella, tem morango com Nutella, tem maracujá com Nutella, coco com Nutella, tem tudo com Nutella. Ele ama Nutella, mas qual que ele vai levar? Aí ele vai, sabe de uma coisa, eu já provei o ninho com Nutella, eu vou levar o ninho com Nutella mesmo que eu já conheço. E aqueles outros sabores com Nutella que você fez, você não vai vender para ele, vai ficar no freezer. Então isso vai acumulando estoque, vai ficando produto parado, e produto parado é dinheiro parado. Mais fácil será o poder de decisão do cliente e menos produto parado no estoque você vai ter. Não é que você vai ter só 5, 4, 3 sabores. Você vai achar qual o sabor que mais vende, qual sabor é mais procurado e qual sabor a sua cartela de clientes costuma recomprar. Entende? Quando você tiver isso, quando você souber disso, aí sim, você vai fixar aquele sabor no seu cardápio. Então, em relação à novidade, aí já é outro ponto. Isso é um ponto em relação a cardápio, tá? Novidade, geralmente, ele não tá no cardápio, porque ele é uma novidade. Ele vai entrar, ele talvez entre no cardápio depois. Mas vamos lá, novidade é o seguinte, no meu cardápio não tem sabor de Romeu e Julieta, tá? Mas tá chegando o Dia dos Namorados. E o sabor de Romeu e Julieta, ele é típico de Dia dos Namorados, certo? Então, eu pretendo fazer o sabor de Romeu e Julieta para o Dia dos Namorados. Por quê? Porque eu quero dar um pico de venda. Eu quero trazer uma novidade para aumentar minhas vendas nessa data comemorativa. Então eu vou trazer uma novidade nessa época que vai ser um motivo de testar essa receita para o meu cliente e talvez, dependendo da demanda, se depois que passou a data comemorativa, o meu cliente recomprar aquele sabor, procurar novamente, ele tem uma grande chance, um grande potencial de entrar no meu cardápio. Entendeu? Isso é uma novidade. Hoje eu trabalho com 13 sabores. Só que esses 13 sabores que eu tenho são sabores que vendem. Não tem aquele sabor que fica estocado por muito tempo. Eu sei, de acordo com o passar do tempo, você vai sabendo qual que sai mais e quanto geralmente sai por semana. Hoje, os sabores que eu tenho, todos eles vendem, já estão fixados no cardápio. O que é que pode acontecer? Eu posso, com o passar do tempo, dar uma renovada, adicionando mais um sabor. Se eu adicionar mais um sabor e eu ver que esse sabor começou a ter mais saída do que o sabor que eu já tenho, eu já posso dar uma mudada. Vamos lá, quais sabores tem no meu cardápio hoje? Um exemplo. Eu fazia, para você ver o que é ter muito sabor no cardápio e ficar sabor estocado. Por quê? Você não pode, uma dica, anota aí. Você não pode colocar um sabor no seu cardápio porque um cliente está pedindo aquele sabor, certo? Porque ele compra muito, ele é um cliente fixo, ele é um cliente da casa, ele é um cliente fiel, ele sempre compra. E ele quer porque quer um sabor X.
E isso não é uma métrica para você definir qual sabor vai ficar no seu cardápio. Porque a gente não pode definir um cardápio por um cliente, entende? O que é que pode acontecer? Você pode comunicar àquele cliente que, poxa, é uma boa ideia, gostei da sugestão, quem sabe a gente pode entrar no cardápio. Eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer, enfim. Pode até fazer se você quiser, para testar a receita, você pode fazer um sorteio. Sabor novo, sorteio de sabor novo. Aí faz um sorteio, e sorteio a gente sabe que atrai gente nova para o nosso perfil e divulga um produto, não é assim? Então você pode fazer um sorteio para divulgar aquele sabor, mas nunca use um cliente como métrica para adicionar um sabor no seu cardápio. Voltando ao exemplo, eu tinha 2 sabores de coco, tinha coco cremoso e tinha coco queimado. Coco cremoso saía bem, coco queimado saía, mas saía pouco. Então eu fiz, não, Diego, vamos decidir qual coco a gente vai ficar. Qual coco sai mais? Qual dos 2 cocos está vendendo mais? Vê aí na semana qual que vendeu mais. Vê aí no mês qual que vendeu mais. Coco cremoso está vendendo mais do que o coco queimado. Então vamos tirar um pouco o coco queimado e vamos manter o coco cremoso e ver o que é que vai dar. Nesse tempo que ficou sem o coco queimado, apenas que eu me recorde, que eu me lembre agora, apenas uma cliente sentiu falta do coco queimado e veio procurar o coco queimado. Inclusive, ela pede esse coco queimado até hoje. Mas é só ela, é só uma cliente. Eu não vou adicionar um sabor no meu estoque, no meu cardápio, por causa de uma cliente. Eu vou fazer uma quantidade de sacolé, vai ficar dentro do freezer, vai acabar passando do prazo de validade e quem vai perder? Eu, por causa de uma cliente, tá? Então, nunca use essa métrica para adicionar um sabor no seu cardápio, tá bom? O que você precisa fazer é, no seu cardápio, você precisa ver, um exemplo, eu vou falar para você que tem mais de 20, tá? No seu cardápio que tem mais de 20, você precisa ver qual sai mais. Pelo menos, caso você queira dar uma enxugada, tá? Não estou dizendo que você não pode trabalhar com 20, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que caso esteja pesado para você, caso esteja ruim, difícil de conciliar a produção, caso você não esteja dando conta dessa quantidade no seu cardápio e tá com medo de tirar algum sabor para não perder cliente, eu vou falar com você, tá? O que você precisa saber, fazer. Você precisa ver desses 20 sabores, qual que vende mais. Lista lá de 1 a 10, por ordem de venda, qual que vende mais. E desses 10 que ficou, beleza, esses 10 já estão fixos, são sabores que não tem como sair porque sai legal. Os outros 10, qual que vende, vai vendo qual que vende menos, coloca do que vende menos e assim vai vendo. Então, dessa lista de 10, você vai vendo qual desses sabores são que menos vende, que dá para você tirar do seu cardápio. De preferência, aqueles que tem mais custo para você, certo? Caso você queira dar uma reduzida no seu cardápio. E a partir daí você vai sentindo a pedida do cliente, você vai sentindo se ele sentiu falta, se ele perguntou. Se ele perguntou só uma vez, não dá para julgar por aí. Se ele procurou, isso eu tô falando de um cliente, mas lembra que eu falei que você não pode avaliar por um cliente só? Você precisa avaliar por mais de um cliente, tá? Vê se ele se perguntou de novo, se ele procurou de novo, se ele deixou de comprar porque não tem aquele sabor, tá? Porque, tipo, ele pode gostar muito daquele sabor, mas se não tiver, ele tranquilo, tem não, beleza. Então me dá tal. Então ele não deixou de comprar, ele comprou um outro sabor. Então daí você vai avaliando em relação a isso. Até uma vez, um artigo em relação a isso. Que quanto mais variedade, mais difícil fica a tomada de decisão do cliente. A sorveteria é excelente, a sorveteria é top. Tem um sabor lá que eu provei. Eu amo, amo, amo. Inclusive, eu fiz o sacolé desse sabor. Coloquei no cardápio e não teve a saída que eu esperava. Ele saiu do cardápio, aqui na minha região. Mas é um sabor que na sua região pode bombar. Você precisa conhecer qual sabor na sua região sai mais, qual sabor seu cliente procura mais, porque o sabor que sai mais para mim não necessariamente vai ser o sabor que sai mais para você. Mas 50 sabores. São 150 sabores. Quando chegar lá, se você não conhece, ele dá uma prova de quantos sabores você quiser.
tem uma paletinha lá de sorvete. E se você não conhece, porque não tem como você provar todos os 150 sabores. Eu provava um monte de sabor. Tinha outros sabores que eu gostava. Tinha um lá coco com leite condensado, alguma coisa assim. Uma delícia. Tinha um que era de farinha láctea. Tinha chocolate ao leite, chocolate 50%, chocolate 70%, chocolate 100%. Tinha tudo quanto tipo de chocolate. De açaí, tinha tudo. Mas demorava muito para escolher. Então essa prova já fica mais difícil ainda a situação. Porque cada prova que você toma é um sabor mais gostoso. Então não ajuda. Pelo contrário, dificulta ainda mais o poder de escolha. Você fica mais... Nossa, então você fica naquela, qual vou escolher? Qual vou escolher? Eu passava meia hora para escolher o sabor que eu ia comprar. Para a sorveteria, ele sabe que vai vender porque eu já estou lá. Se eu fui, eu já estou interessada em comprar o sorvete. Mas o poder de decisão é muito demorado. Então, chegava um momento lá que ficava a fila na bancada, lá tem o bancão, a bancada de sorvete, e ficava uma fila, um atrás do outro, e o início, o primeiro, ainda estava provando o sorvete para saber qual sabor ia escolher, enquanto o último da fila estava esperando sua vez para provar ainda para poder escolher qual sabor ia querer. Então, minha gente, a mesma coisa acontece com o cliente da gente. Se ele tiver muita opção de escolha, ele vai demorar. E a gente, como negócio, como empresa, a gente não quer. A gente quer fazer algo que a tomada de decisão do cliente seja rápida. Entende? Tantos sabores, mas eu sempre escolhi o mesmo para não perder tempo tendo que escolher outro sabor. Porque aquele eu já provei, aquele eu já sabia que era bom. Por isso que é difícil você ficar mudando o sabor no cardápio, tá? Uma dica, outra dica. Se você mudar muito o sabor do cardápio, não dá tempo de fixar aquele sabor. Se ficar trocando muito de sabor, vai ficar complicado para o cliente. Por quê? Porque às vezes ele provou um sabor, ele já está apaixonado por aquele sabor. E se você vai e coloca um sabor novo. A sua ideia é vender, né? Mas o que é que acontece? O cliente às vezes ele faz, poxa, estou com vontade de provar aquele sabor, mas sabe de uma coisa? Eu vou comprar esse mesmo que eu já conheço, eu sei que é bom. Aí compra o que sempre compra. Então, é importante você colocar tudo isso na balança e avaliar isso em relação ao cardápio, tá? Quanto mais sabores você tiver, mais difícil será para você manter o seu estoque. Vai perder produto, vai ficar produto estocado no freezer por muito tempo e não é isso que a gente quer rotatividade. Rotatividade, venda todos os dias. E a gente não quer aquele sabor que fique estocado. A edição limitada é algo que a qualquer momento pode acabar. Então você faz edição limitada. Por que edição limitada? Porque se não tiver saída, você vai tirar ele do cardápio e o cliente nem vai perceber, porque para ele era edição limitada. Mas se você colocar edição limitada e bombou, saiu, o povo gostou, vou colocar no cardápio. Aí sim, você vai dizer, gente, aquele sabor que era edição limitada fez tanto sucesso que eu decidi colocar ele no cardápio. Fechou, tá bom? Amo vocês.